E hoje eu vim contar como funciona o transporte público na Holanda. Acho que essa história de transporte público é uma coisa que as pessoas acho que mais se equivocam sobre a Holanda, porque as pessoas têm uma impressão de que o transporte público daqui é super maravilhoso e funciona muito bem. E na verdade o transporte público daqui não é nada ruim. Eu particularmente acho ele bom, mas a minha opinião tem um peso de... Eu só ando de bicicleta, né? Eu dependo muito pouco do transporte público daqui e às vezes que eu precisei, me serviu muito bem. Mas eu vejo muito bem quem usa sempre, quem usa todo dia, reclamar bastante do transporte público daqui. E vou explicar também um pouco por quê. Primeiramente, como funciona o transporte público na Holanda. Aqui a gente tem um bilhete que chama OV-Card, que é um cartão que você faz, que é nominal, né? Você tem que ir lá se registrar com o seu BSN, que é o CPF daqui, o seu nominho, vai receber um cartão com o seu nominho, com o seu BSN, com a sua fotinha, inclusive, em casa, depois de, sei lá, uma semana, 2 semanas, alguma coisa assim. Esse cartão vale para todo o transporte público da Holanda, então ele vale para trem, ele vale para metrô, ele vale para tram, ele vale para ônibus, ele vale para toda a malha de transporte público da Holanda. E você pode fazer alguns planos nele, então ele tem lá algumas opções que você, por exemplo, se você usa o transporte todo dia, tem algumas possibilidades lá que te permitem pagar um pouco mais barato do que se você simplesmente passar lá o cartão todo dia. E você paga por mês também nesses planos, normalmente. O OV-Card também tem o plano para estudante, né, que você precisa se cadastrar lá, tem um passo a passo que você tem que seguir para poder validar o seu acesso de estudante ao transporte, né? Na verdade, ativar o desconto de estudante no seu plano, mas também tem essa possibilidade que você tem um bom desconto aí se você for estudante. E aqui na Holanda, basicamente, o que a gente tem é o tram, o ônibus e o trem. Em alguns lugares, como Amsterdã, por exemplo, até tem metrô. Mas metrô, assim, não é muito a coisa da Holanda. Por quê? Porque metrô normalmente é subterrâneo. E a Holanda não é um país que tem, assim, uma geografia muito boa para construir coisas subterraneamente, porque a gente tem um solo muito arenoso, né? Então, tem uma dificuldade muito grande para fazer um metrô. Eu até uma vez cheguei a ver uma reportagem sobre isso, onde eles falavam que tinha um plano de construir um metrô, pelo menos uma malha maior de metrô em Amsterdã, mas que é extremamente complexo, não só pela quantidade de canais que tem lá, mas o próprio solo também não ajuda. É um negócio que é muito caro para fazer e não vale a pena. Então, assim, a maioria das cidades não tem metrô. O que a gente tem é o trem, né? Então, eu moro em Groningen, para eu ir para Amsterdã, uma das coisas que eu posso fazer é ir de trem. E é trem na superfície, né? Então, é outra história. E a gente não tem trem rápido, né? Dentro da Holanda a gente não tem trem rápido. Tem o trem rápido para fora da Holanda. Se você quiser pegar um trem de Amsterdã para Paris, por exemplo, você tem o trem que vai a 200 e alguma coisa quilômetros por hora. Tem para Londres também, tem para alguns lugares da Europa. Mas dentro da Holanda, que nem eu querendo ir para Groningen, de Groningen para Amsterdã, não tem trem rápido. Tem o trem normal que anda a mesma velocidade do carro, 120 km por hora, mais ou menos. Existem planos de colocar trem rápido na Holanda, mas é um investimento alto. Algum tempo se fala nisso, é uma coisa que eles estão correndo atrás para tentar viabilizar e colocar um trem rápido entre Groningen e Amsterdã. Aliás, não só entre Groningen e Amsterdã, mas também de outras cidades para Amsterdã ou para o Schiphol, né, que é o aeroporto. E isso não é só assim uma questão de dar oportunidade para a população de se movimentar mais rápido, não é só a comodidade, né? É também uma forma de se resolver problemas, porque a gente tem um problema grave de moradia na Holanda, né? E aí, se tivesse um trem que chegasse em Amsterdã, de Groningen para Amsterdã em 1 hora, por exemplo, daria oportunidade para várias pessoas que moram longe de Amsterdã hoje em dia arranjarem um emprego lá e ir dormir no caminho, né, em Groningen, por exemplo, ou em algum lugar entre Amsterdã e Groningen. Então, o investimento num trem rápido tem esse viés também. Também outro problema que a Holanda tem, que o trem rápido poderia colaborar para resolver, é justamente a questão de trabalho. A Holanda tem um desemprego muito baixo, tem uma certa dificuldade em algumas áreas de contratar gente. Então, tendo uma maior mobilidade dentro do país, que é um país pequeno, você teria mais oportunidades de atrair mão de obras para lugares diferentes, né? Então, o trem rápido não é só comodidade, tem uma grande questão por trás de tudo isso de resolver vários probleminhas da Holanda,
mas custa muito dinheiro, é uma coisa que se discute já há bastante tempo, que ainda não saiu do papel, mas que eles estão correndo atrás para tentar tirar do papel. Então hoje, dentro da Holanda, a gente só tem o trem de velocidade normal, que já é bastante comparado com o Brasil, né? Que no Brasil a gente não tem possibilidade de viajar de uma cidade para outra, né? Algumas cidades ali, por exemplo, em volta de São Paulo, tem algumas cidades que tem o trem, mas não comercialmente, pesadamente, que nem aqui, né? A malha de trem da Holanda, ela é super conectada. Então, assim, quando eu, por exemplo, preciso ir para o aeroporto em Amsterdã, eu tenho a opção de trem saindo de meia em meia hora. E o interessante é que essa opção de meia em meia hora, às vezes é um trem que vai direto de Groningen para o Schiphol, o aeroporto. Às vezes é um trem que eu tenho que fazer uma parada no meio do caminho e pegar outro trem. Normalmente é rápido, muitas vezes eu saí de um lado e já peguei o trem na frente, assim, do que eu saí. Às vezes acontece de eu ter que fazer 2 descidas, né, 2 paradas no caminho para chegar no aeroporto. Por quê? Porque a malha, ela é toda entrelaçada, de forma que tem vários trens saindo de vários lugares diferentes, passando por alguns pontos centrais, algumas estações são recebem bastante trens, e com isso eu consigo ter essa possibilidade de meia e meia hora ter um trem que me leva para o aeroporto. Mas isso também tem consequências, né? Quando um trem quebra, afeta a malha inteira, porque se tá tudo muito interligado, se um trem quebrar, afeta um caralhau de trem em volta. E é isso que é problemático na Holanda, né? Que às vezes quando tem algum problema técnico, e não é muito difícil acontecer um problema técnico, às vezes para vários trens. E isso acaba sendo meio problemático no dia a dia, né? Porque se você tá usando o trem para ir trabalhar, vira e mexe, acontece algum problema, a malha de trem daqui é um pouco sensível, então se tem neve, se tem tempestade, que aqui tempestade é vento, tem várias... É muito mais suscetível aos fatores climáticos do que era, por exemplo, o metrô no Brasil, acredite se quiser. Então, é isso que as pessoas normalmente reclamam muito do trem aqui, né, do transporte público. O ônibus é uma coisa mais estável, assim, até porque as cidades também são menores, as cidades grandes até tem algum trânsito, mas também não é uma coisa, né, comparado que a gente está acostumado no Brasil, não tem nada, né? Mas é uma coisa mais estável, porque também é menos interligado, né? Não tem um trilho no meio, mas acaba funcionando melhor, é muito mais vazio, tanto o trem quanto o ônibus, quanto o tram, é tudo muito mais vazio. Aqui a gente tem o tram também, aqui em Groningen não tem tram, diz que tem uma história de construir um tram aqui, mas eu acho perda de tempo e de dinheiro, porque a cidade, do jeito que é com o ônibus, você anda muito bem nela, não precisa de tram. Mas lá em Amsterdã, Roterdã, Haia, nas outras cidades maiores, tem o tram também, que funciona bem dentro das cidades, que é o trem sobre... É como se fosse o VLT do Rio, né? Que é um trem que anda no meio da rua, não tem um trilho de trem, né? Também... O tram também funciona muito bem, é bem bacana. Tem uns lugares que tem uns tram bem velho, bem antigo, bem velho. É até bonito, eu acho bonito de ver até, né? Mas enfim. Mas é isso, o transporte público aqui funciona bem simples. Você passa o seu cartão quando você entra, passa o seu cartão quando você sai, porque o preço, ele varia de acordo com a distância que você faz. Então, ele mede quando você entrou, quando você saiu e em cima disso você paga um valor, né? A distância ou o tempo, acho que é a distância. Então, não tem assim exatamente um valor fechado. Na verdade, tem um valor fechado que acho que é um valor mínimo, mas acho que é €1 e pouco, se não me engano. Eu não sou a melhor pessoa para te falar de preço de transporte público. Eu sei quanto custa ir para Amsterdã, que é quando não dá para eu ir de bicicleta, eu vou de transporte público. Mas é por distância. Então, depende de onde você vai, o valor que você vai pagar para usar o transporte público. Aqui, se você não tiver o Overcard, você pode comprar o bilhete junto com o motorista, né? Você paga na hora, só que aí você paga um valor fixo, que às vezes vai sair muito mais caro do que você usar o Overcard, porque o Overcard vai ser mais justo, né? Ou você vai te cobrar a distância. E quando você compra do motorista, o motorista não sabe onde você vai descer, não vai cobrar conforme o lugar onde você vai descer. Então é um valor fechado que é sempre mais caro. Por isso que é importante fazer sempre o Overcard. Mas o transporte público daqui, para mim, funciona bem, tirando essa questão do trem, que a malha é muito interligada, eles fazem manutenção durante o final de semana, né? Eu lembro que no Brasil, a manutenção do metrô em São Paulo, por exemplo, acontece de madrugada, então só para quando tem um problema técnico mesmo durante o dia, né? Aqui não. Aqui, às vezes, acontece de no final de semana, você já vê que tal trem não vai funcionar porque tem manutenção.
Ou também acontece muita greve, né? E aqui, recentemente, teve uma greve regionalizada. Então, tal dia era tal região que não ia funcionar o trem, tal dia, outro dia era outra região que não ia funcionar no trem, na quarta era não sei que região. Cada dia era um lugar que o trem simplesmente não ia funcionar e vocês se virem, peguem ônibus, arranjam um carro, não sei, se vira, porque não vai funcionar porque a gente está em greve. Então aqui tem muita greve também, principalmente na época de salário e tudo mais, rola muita greve do transporte público que afeta principalmente os trens. É outra reclamação que as pessoas têm, justa, né? Porque aí a pessoa tem que se virar para conseguir trabalhar. Era esse assunto que eu ia trazer, um assunto razoavelmente simples, mas muito importante, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assine o canal se você ainda não está inscrito e muito obrigada por me assistir.